Em Brasília, 19 horas e 1 minuto. Em Assis também, 19 horas e 1 minuto. É português livre para falar. Muito boa noite, a saudação a você, minha amiga, a saudação a você, meu amigo. Estamos iniciando mais um Português Livre para Falar. Todos os dias, de segunda a sexta-feira, às 9 horas da manhã e às 19 horas, cá estamos para falar a respeito dos fatos que acontecem em nossa cidade, a cidade dos 3S, Assis, interior do estado de São Paulo. A temperatura está quente e não apenas a temperatura ambiente. Já começa a esquentar também a temperatura política. Em Assis, em todo o Vale do Paranapanema. Para quem não sabe, para os assisenses que não estão residindo na cidade, mas que terão que voltar para votar no dia 15 de novembro. Aliás, minha amiga, meu amigo, se não tivéssemos a pandemia, se não tivéssemos o vírus, nesse final de semana já teríamos eleito o prefeito e os 15 vereadores. Não apenas em Assis, em todas as cidades com menos de 200 mil eleitores, ou até nas cidades com mais de 200 mil eleitores, se algum candidato tivesse 50% mais um dos votos. Mas você sabe que nós vivemos um novo normal, é o termo utilizado para dizer. Rosângela, obrigado pela audiência. Nós vivemos, Vitinho, obrigado, viu, Vitinho? Nós vivemos um novo normal por conta da pandemia, por conta do novo coronavírus. E uma das mudanças foi exatamente essa data da eleição. Aliás, tem gente que defende que nem deveria haver eleição esse ano, por conta dos riscos da aglomeração, os riscos de contágio do coronavírus. E de fato, me parece ter razão as pessoas que pensam dessa maneira. Se a pretensão e o discurso até agora, Jefferson, muito obrigado, acompanhando a gente lá em São Paulo. Se a pretensão e o discurso de nossas autoridades tem sido de evitar aglomerações, contato próximo das pessoas, a eleição não fará com que isso ocorra? Não haverá aglomeração, as pessoas não ficarão em filas? É bem verdade que temos bem mais colégio eleitoral do que tínhamos anos atrás. Em Assis eram poucas as escolas que as pessoas se deslocavam para votar. Os locais de votação eram bem menores do que são atualmente. Hoje há muita escola que possibilita e que se transformou em local de votação. A Vila Prudenciana, por exemplo, tem o Zé Augusto Ribeiro, tem o Leia Rosa, a Vila Glória continua com a Francisca Ribeiro, a Vila Operária agora tem o SESI, tem as outras escolas, o Cleofânia, enfim, dispersou bastante o número de eleitores, espalhou o eleitorado por Assis. Isso, de fato, diminuiu e deve diminuir a aglomeração. Aquele tempo em que tínhamos apenas Carlos Alberto de Oliveira, o antigo comércio,
o Clibas, antigo Instituto, o João Mendes, o Lucas Tomás Menck, enfim, eram menores as opções de voto. E era uma fila danada. Era uma fila danada. Eu me lembro que o pessoal da zona rural, por exemplo, votava a maioria na Lucas Tomás Menck, chegava todo mundo de madrugada, 6 horas, 6h30, já estava lá aglomerando, esperando abrir o portão para votar e já terminar, honrar o seu compromisso, o seu dever de votar. E agora são mais escolas, então isso deve diminuir a aglomeração. Mesmo assim, ainda tem muita gente que não vai votar, com risco do contágio. E principalmente aquelas pessoas mais idosas, aquelas pessoas mais vulneráveis. E devem estar pensando, é melhor eu pagar uma multa, que é uma merreca, que é um valor irrisório, do que me arriscar. Se eu já estou aqui durante todo esse tempo, em casa, sem sair, por que eu vou sair para votar? E muita gente ainda fala assim, não vou perder meu tempo na fila, vou correr o risco de me infectar para votar nesses vagabundos. Um monte de gente fala assim. Você acha que eu estou exagerando? Muita gente fala e usa exatamente esse termo. Então, agora estou recebendo aqui a informação que a votação na Vila Operária está se concentrando no SESI. Ou seja, mais uma preocupação, né? Aumenta o número de votantes no mesmo local. De qualquer maneira, minha amiga, meu amigo, a eleição está marcada e vai ser no dia 15 de novembro. E eu dizia que se não houvesse a pandemia, se não tivéssemos o risco do contágio, a votação aconteceria nesse domingo. Nesse domingo agora, dia 4 de outubro. E nós estamos a menos de 45 dias da eleição, que vai decidir quem vai ser eleito prefeito, quem serão os vereadores da sua cidade. Falo da sua cidade porque eu não estou falando apenas com nossos amigos de Assis, tem gente de várias cidades, inclusive de outros países, acompanhando a nossa transmissão diariamente. Nos Estados Unidos tem lá o Rogério, que acompanha todo dia. No Kuwait tem meu amigo Beto Bianchi, que é treinador da equipe. Lá em São Paulo está meu amigo Eliseu Sampaio acompanhando. Enfim, e tem a Rosângela Modesto, acho que está lá perto de Curitiba ainda, não sei se é isso, né? Rosângela acompanha a nossa transmissão todos os dias. Por falar em política, diz que vai ter uma festança daqui a pouco. Uma festança daqui a pouco, festança política. Não sei se é verdade, mas como eu não fui convidado, mas eu recebi a informação. Como diz meu amigo João Carlos Corina, convidado não convida, né? Mas teve um convidado que me disse, português, seu carro tá com farol bom? Tá com documento em dia? Vai ter uma festança. Meu amigo Queco acompanhando, obrigado, viu, Queco? Dizem que vai ter uma festança daqui a pouquinho numa chácara, ali na margem da Avenida Benedito Pires. Era Estrada Benedito Pires, Rodovia Benedito Pires, que liga Cândido Mota a Assis. E na administração anterior foi transformado o trecho de Assis, do perímetro urbano de Assis, até a divisa de Cândido Mota foi transformado em perímetro urbano. E a rodovia Benedito Pires virou Avenida Benedito Pires, que a atual administração reformou, recapeou, colocou lá um canteiro central. Eu imaginava que fosse ter aquela mureta divisória, mas enfim, colocaram lá um canteiro central com uma grama. Hoje plantaram ipês na margem da Avenida Benedito Pires. O Queco está dizendo aqui, não é minha, não. Eu sei que não é sua, não, viu, Queco? É uma chácara à margem da Benedito Pires. Vai ter uma festança lá. Mas diz que não pode entrar com celular. Não pode entrar com celular. Por que será que não pode entrar com celular? Eu tenho um amigo que jogou futebol num time grande do Rio de Janeiro, eu não vou falar o nome, mas todo mundo já imagina quem seja. E lá ele tinha um amigo que era muito baladeiro.
também não vou falar quem é o nome, mas todo mundo sabe, jogou naquele grande clube do Rio de Janeiro. Ele até já parou de jogar. E ele fazia umas festanças danadas lá no Rio de Janeiro. E teve uma dessas festanças que foi um povo de Assis lá, a convite do amigo que jogava no mesmo time. E aí chamaram o povo de Assis para ir na festança lá na casa, na mansão, né? E aí tinha uma recomendação. Quando chegaram lá na casa, na mansão, a recomendação é: deixe o celular na porta. Não pode entrar com o celular para não filmar o que vai acontecer na mansão, lá no Rio de Janeiro. E me parece que hoje a recomendação é a mesma nessa festança que vai ter numa chácara. Os convidados já foram avisados. Celular não entra, só alguns, né? Os anfitriões, esses terão celular para poder filmar. Mas os convidados, não. Ah lá, estão dando risada dizendo: eu conheço essa história, eu também conheço. Mas a gente não pode falar o nome, né? A Carol e o Asley estão acompanhando a gente. Bom, em Assis, então, daqui a pouquinho vai ter uma festança. Chopp, carne, festança política. E eu sempre tive curiosidade para saber isso. As pessoas são convencidas do voto pela carne que come? Pelo chopp que consome? Pela cerveja que consome? Aí estão falando aqui: eu também não fui convidado não, português, mas dá um endereço pro povo ir. Eu não sei exatamente o endereço. Eu só sei que é uma chácara à margem da avenida. Deve ter iluminação, deve ter tudo lá. Não vai ter aquelas luzinhas. Não vai parar na luzinha vermelha que você vai entrar em festa errada. Não vai entrar na luzinha vermelha que você vai entrar na festa errada. Tô brincando, eu tô brincando. Sexta-feira, né? Sextou, é dia da gente extravasar, porque hoje foi um dia difícil. Um dia difícil para nós, assisenses, não apenas pela temperatura muito alta, 41 graus, muito sufocante, mas porque nós tivemos o registro de mais uma morte por Covid-19. E exatamente no dia que nós enterramos a 24ª pessoa vítima da Covid-19, vai ter essa festança. Festança política. Se eu soubesse o endereço, eu juro que eu ia ligar para a polícia. Porque não tem um decreto municipal? Não tem um decreto municipal e não tem a parceria com a polícia militar para evitar aglomeração, para evitar festança? Agora tenha santa paciência, ainda vai fazer uma festança política? Uma festança política? Ainda se fosse um churrasquinho de aniversário, sua família, aí tudo bem, você até pode relevar. Mas uma festança política, e pelo jeito a festança é grande. Pelo jeito vai ter bastante gente lá nessa festa. Porque festa de político é assim, né? Quanto mais gente tiver, mais opções de conquistar o eleitorado. Aí estão falando: pode seguir o sinal da fumaça, não tem erro. Será? Depende, né? Tem umas churrasqueiras de rico aí que nem fumaça faz. Mas é uma boa opção, é uma boa dica, né? Só seguir a fumaça. Ou seguir as luzinhas acesas. Não vai entrar em luzinha vermelha e verde, porque você vai entrar na festa errada. E vai ficar cara a sua festa. Mas então a festança vai acontecer hoje. Mais uma festança na chácara, na marginal na Avenida Benedito Pires. É, meu amigo, é, minha amiga, o que não se faz para conquistar o voto, para conquistar o apoio? Eu vou dizer uma coisa para vocês. Vou repetir o que eu falei. Estão dizendo aqui que está até liberado as baladas. Tá nada, não está liberado. Eu não vi nenhum decreto liberando isso. Não vi. E
E mesmo que visse, não iria, até porque acho que a gente deve seguir alguns cuidados, né? Eu vou repetir o que eu tenho dito. Meu tio acompanhando, tudo bem, tio Wilson? Eu vou repetir o que eu tenho dito. Eu sou candidato a vereador, assim como mais de 300. E todos, claro, querem conseguir voto para ser eleito. Mas eu não vou me arriscar, não vou arriscar as pessoas que comigo convivem e não vou arriscar as pessoas visitando, aglomerando, batendo papo, abraçando, beijando. Não vou fazer isso. É muito melhor você perder uma eleição e continuar saudável do que você ganhar ou ficar mais perto de ganhar uma eleição, mas ser infectado ou infectar alguém da nossa família. Eu não tenho dúvida nenhuma. Aqueles que forem eleitos ficarão no mandato por 4 anos. Mas aqueles que perderem a vida ou colocarem em risco a vida das pessoas com quem ele mora ou com quem ela mora, não vou me arriscar, não. Não vou me arriscar mesmo. Continuo fazendo meus contatos, continuo fazendo minhas transmissões aqui. Vez ou outra encontro uma pessoa na rua quando vou trabalhar ou quando vou fazer algo extremamente necessário. Hoje, por exemplo, tive que ir no banco. Há muito tempo eu não entrava num banco, mas quem vai participar de eleição tem que abrir conta corrente, porque tudo tem que passar por essa conta corrente. É uma burocracia danada. Aí você tem que sair, tem que assinar um papel, tem que levar, tem que fazer uma foto, tem que fazer isso. Com todos os cuidados. Com máscara, claro, não coloca o focinho para fora de casa sem máscara. Nem para colocar o lixo. Imagine para sair. Às vezes, quando estou no carro, sozinho, não precisa de máscara. Se alguém aproximar para conversar, ou se você for parar para abastecer, ou para conversar com alguém, claro que tem que estar com a máscara, para evitar de não correr o risco de transmitir gotículas de uma boca para o outro ser humano. Então, minha amiga, meu amigo, devemos continuar seguindo aquilo que nos é orientado. Máscara, higienizar as mãos com álcool gel ou água com sabão, assim que compartilhar um objeto que é compartilhado por outras pessoas. Então vamos nos prevenir, não apenas a nós próprios, mas os que comigo e que com você moram e com os outros que eventualmente a gente tenha contato. Porque é necessário sair, vai buscar o pão, vai buscar não sei o que, vai no mercado, tem que abastecer, vai trabalhar, mas são necessários. Agora é muita cara de pau, né? Fazer uma festança numa sexta, o tempo está propício, claro, para tomar uma gelada, seja qual for lá o líquido, água, chopp, cerveja, refrigerante. Tá muito calor, tá muito quente, é verdade. Mas o vírus não some com alta temperatura, minha amiga, meu amigo. O vírus continua circulando no planeta. No planeta. E hoje é mais um dia de preocupação e de reflexão em Assis. Porque nós perdemos mais uma vida em Assis para a Covid-19. Uma mulher de 72 anos de idade, que havia sepultado o marido há 36 dias, morreu hoje. Morreu ontem, foi sepultada hoje. Imagine como está a família. Os filhos que perderam o pai, sepultaram o pai 36 dias atrás, eu não sei qual é a causa. Mas hoje perderam a mãe por Covid-19. Sepultaram hoje sem poder velar. Isso não te faz refletir? Não te faz pensar sobre os cuidados que nós devemos ter? Ou você é como muitos que não se preocupa, passa ileso por isso? É como se nada tivesse acontecendo. Eu me preocupo, eu fico pensando nessa família, pelo momento que está passando, e na família das outras 23 pessoas que morreram vítima da Covid em Assis. E o povo fazendo festa,
Como é que consegue discursar? Meu povo, nós estamos aqui para mudar a cidade ou para avançar a cidade e eu conto com você. Como é que tem cabeça para fazer isso? Aglomerar as pessoas e estão tudo mal intencionado, né? Se a pretensão é não deixar entrar com celular, mas eu duvido que alguém vai entrar e deixar o celular na porta. Primeiro, porque se o ladrão que está ouvindo essa transmissão ficar sabendo e for lá e roubar todos os telefones celular que está na portaria, imagine o tanto de telefone que ele vai faturar numa noite só. E ninguém anda sem celular. O celular é um meio de comunicação e qual é o receio? Não, deve ser mentira. Essas pessoas que ficam colocando picuinha na minha cabeça só para eu ficar falando aqui. Você acha que vão fazer uma festa com o vírus circulando? Português, você acha que vão fazer uma festa para pedir voto à beira da Avenida Benedito Pires? Uma festança com chopp, com carne? Ah, eu não acredito que vão fazer isso, não. Será que vão? E ainda pede para deixar o celular na porta? Se está pedindo, se isso for verdade, é porque alguma coisa errada vai acontecer lá dentro. Ou é para não filmar a aglomeração? Agora, tem gente da Vigilância Sanitária que está assistindo essa transmissão. Será que eu vou ter que telefonar para denunciar, para irem lá na margem da Benedito Pires, que está tendo uma festança política hoje? A Polícia Militar não vai saber através do telefone 190 que isso está ocorrendo? E essas pessoas vão sair da festança, vão se abraçar. Tamo junto, não sei o quê. E depois vai para casa, vai dar um beijo de boa noite para a avó, para a mãe, para o pai. Não vai transmitir o vírus? Vocês acham que eu estou exagerando? Eu estou muito preocupado, eu estou ficando pinel de tanta preocupação? Eu sinceramente acho que não. Eu estou preocupado. Vida, eu só tenho uma. As pessoas que comigo vivem, cada uma só tem uma vida. E eu quero preservar todas essas vidas das pessoas que comigo convivem. Eu estou exagerado? Ou eu deveria negar que o vírus não está mais matando, que o número está diminuindo? Em Assis, hoje, saiu um novo boletim. A nota triste do boletim é que nós temos a 24ª morte confirmada. Temos centenas de pessoas aguardando o resultado. E se está aguardando o resultado, eu quero acreditar, eu quero imaginar que essas mais de 300 pessoas estão em casa, em quarentena. Ou estão na rua. Aí eu estou em dúvida se eu estou ou não estou. Se eu estou em dúvida, eu vou para a rua? Não, não vou para a rua. Claro que eu não vou para a rua. Claro que eu não vou para a rua. As pessoas de bom senso assim devem pensar. Mas nem todos têm bom senso. Muitos duvidam que o vírus chegará na sua casa. Muitos duvidam que alguém na sua família morrerá infectado pela Covid-19. Mas nós ainda continuamos nos cuidando. Imagino que a maioria que assiste essa transmissão está se cuidando, está se precavendo. E não é apenas para uma defesa da própria vida, repito e insisto. Não é apenas uma autoproteção. É proteção às pessoas que com a gente vivem. Nossos pais, nossos avós, as pessoas mais vulneráveis, que não podem ser infectadas, porque dificilmente se recuperarão. Não tem a mesma vida saudável de um atleta, como disse um ignorante. Então, faço aqui um apelo, faço aqui um alerta. Vamos nos proteger. Vamos nos precaver. Falta pouco. Eu estou contando como se estivesse preso e marcando na cadeia, lá na cela, aqueles dias assim que vai passando. Nos filmes tem muito disso, né? Cidadão está preso e ele começa a riscar na parede quantos dias falta para cumprir a pena.
Eu estou assim, contando, desde o primeiro dia que a gente se enfiou dentro de casa e só sai o necessário. Não vai para festa, não vai para aglomeração nenhuma. Nós estamos contando os dias para chegar essa bendita vacina. Há uma informação que vai chegar a partir do dia 15 de dezembro. Tomara Deus. Eu não quero saber se é o Dória, se é o Bolsonaro, se é o prefeito, se é o... Não quero saber se a vacina é da China, se é do Japão, se é de Cuba, se é da Venezuela, se é da Inglaterra. Eu não quero saber. Quero saber que a vacina eficaz, eficiente, que não dê nenhum tipo de... Chegue logo para salvar o planeta. Para salvar o planeta. No Brasil foram 145 mil vidas perdidas. E vou insistir, tem gente, português, mas é velho, mas já tinha não sei o que, tinha não sei o que. Tudo bem. Mas se não tivesse o vírus, não teria morrido já. Simples assim. Então, eu rezo a Deus todos os dias. Além de agradecer pela saúde que continua nos dando, peço a Deus para que logo chegue essa vacina. Se nós que estamos sem sintoma algum, estamos rezando, implorando, torcendo para chegar essa vacina, imagine os familiares daqueles que estão no hospital hoje. Num leito de enfermaria ou num leito de UTI. Imagine o quanto eles estão rezando para que essa vacina chegue logo. Então vamos continuar. Falta pouco, eu quero acreditar que falta pouco, eu torço, eu quero acreditar, vamos pensar positivo, que falta pouco para acabar. E depois que isso acabar, temos algumas lições. Todos nós, imagino, continuaremos lavando as mãos com maior frequência, que a gente não fazia. A gente malemar lavava a mão quando acordava, um pouquinho antes de almoçar, às vezes, era difícil, mas agora é frequente. Qualquer lugar que você vai, a primeira coisa que procura o álcool gel, ou procura uma torneira com água e sabão, para higienizar. E esse é o procedimento correto. Lavar as mãos depois que tocou algum objeto que seja compartilhado por outras pessoas. Um abraço para o Rogério, nosso amigo, acompanha sempre, está lá nos Estados Unidos, está dizendo boa tarde. Boa tarde, aqui já é boa noite, viu, Rogério? Um abraço, viu, Rogério? Obrigado mais uma vez. Então, o meu amigo Fernandes Chaves está acompanhando a Regiane. Regiane, obrigado, viu, Regiane? Eu estou insistindo aqui e eu estou usando mais o tempo. Um monte de gente fala, português, mas você fica fazendo aquelas transmissões lá, não é para você pedir voto? Não, o objetivo talvez fosse, mas eu estou me atendo mais a conversar com você, minha amiga, com você, meu amigo, o Gustavo acompanhando a gente. Um abraço, meu Gustavo. Mercado Natural, com cada promoção. Um abraço ali em frente ao Posto Gava, na Avenida Vereador Davi Passarinho, Antiga Avenida Maracaí. Um abraço, viu, Gustavo? Criancinha já está correndo, Gustavo. Um abraço, viu? Minha filha Isadora acompanhando, já deve estar lá em Araraquara. Araraquara, que é um exemplo de prevenção à Covid-19. É o que eu tenho lido e assistido em muitos canais e meios de comunicação. Obrigado pela audiência, aumenta ainda mais a minha responsabilidade. Então eu queria mais uma vez pedir a você, minha amiga, a você, meu amigo, continuemos nos protegendo. E a você que vai fazer essa festança agora, daqui a pouquinho, para conseguir o voto, põe a mão na consciência. Põe a mão na consciência. Você acha que pode colocar em risco a saúde das pessoas para tentar convencê-las a votar em você? Tenha santa paciência. Não deveria ser assim, né? Não deveria ser assim. Não deveria prevalecer na cabeça das pessoas o interesse maior em ser eleito do que manter as pessoas com saúde e vivas. Mas ele já está bem grandinho para receber conselho, né? E ainda mais conselho de quem está dando. Acho que você não vai levar isso em consideração, né? Mas eu desejo do fundo do coração que as pessoas que vão nessa festança política hoje comam uma carne de boa qualidade,
tomem um chopp de boa qualidade, um guaraná de boa qualidade, e que ninguém, estou falando do fundo do coração, e que ninguém seja contaminado, ninguém seja infectado. Torço muito para que isso ocorra, apesar de saber do risco, mas eu lamento profundamente que aqueles que deveriam ter responsabilidade e que deveriam dar o exemplo, eu não sei quem está fazendo o churrasco, se já é autoridade ou se quer ser autoridade. De qualquer maneira, se é ou quer ser, está dando um péssimo exemplo. Um péssimo exemplo. E eu só não falo o nome porque eu não sei quem está fazendo a festa, ou que vai fazer a festa aí na margem, numa chácara, à margem da Benedito Pires. Que péssimo exemplo. Mas enfim, tem doido para tudo, né? Tem doido para fazer a festa e tem doido para ir na festa e corra o risco. Regina, obrigado, viu? Obrigado pela audiência nessa transmissão. É o Português Livre para falar nesta sexta-feira, dia 2 de outubro de 2020. Como eu disse, hoje nós tivemos... e tem outro fato que eu quase me esqueci de falar. É que eu vi minha anotação aqui. Mais um banco foi fechado hoje em Assis em razão de um funcionário estar infectado com a Covid-19. E vocês brincando, vocês achando que o negócio acabou, que a pandemia não existe mais. O Brasil fechou as portas hoje antes do almoço e só vai abrir na segunda-feira. Eu não vi nenhuma notícia em nenhum site ainda, mas eu tenho a informação, conversei com o povo lá do Banco do Brasil, conversei com os sindicatos bancários. É verdade, o Banco do Brasil, aquele prédião que tem lá na esquina da JV com a Rui Barbosa, onde venta barbaridade, aquele prédio está interditado. Foi interditado hoje pela gerência porque um funcionário testou positivo para Covid. Meu amigo, grande professor, grande companheiro Heber, acompanhando a nossa transmissão. Estou dizendo aqui, Heber, da nossa preocupação, do nosso receio com aquelas pessoas que parecem desacreditar do vírus. Estou dizendo que está tendo, ou vai ter daqui a pouquinho, uma festança política numa chácara, à margem da Benedito Pires, e o risco, né, que esse candidato, ou esses candidatos, não sei quem é, está colocando em risco os convidados. De qualquer maneira, eu não vou, primeiro porque não fui convidado, e segundo, se fosse convidado não iria. Mas dizia eu que essa data, mais uma data triste em Assis, em que nós temos a 24ª morte confirmada por Covid-19 e o vírus continua fazendo a festa. Hoje, vou retomar aqui a questão. A agência do Banco do Brasil hoje foi fechada, porque um funcionário testou positivo para Covid e a gerência decidiu fechar o banco, vai desinfectar, vai lavar todo o banco, higienizar todo o prédio, para voltar a funcionar na segunda-feira em Assis. É a situação que nós temos hoje. Mais de 300 pessoas aguardando o resultado, mais de 60 pessoas em quarentena e alguns duvidando do vírus. Banco do Brasil interditado hoje e talvez volte na segunda-feira. É muita informação, a maioria informação triste, infelizmente, mas é o que nós temos de fato acontecendo em nossa cidade. Eu quero também dizer, recebi uma solicitação para fazer o convite. Amanhã, 9 horas da manhã, vai acontecer uma carreata, não é passeata, ninguém vai se aglomerar, é uma carreata. As pessoas vão de carro ou de moto se encontrar na Praça da Catedral e 9 horas da manhã elas vão sair em direção ao Distrito Industrial com bexigas, com cartazes, com faixas de protesto
pela morte daquele cachorro de nome Thor, que foi agredido até a morte no Distrito Industrial. Vocês estão cansados de saber a história, né? O agressor está dizendo que o cão teria atacado os cães dele, ele foi separar. Bom, isso tudo quem vai investigar é a polícia. A polícia já registrou a ocorrência, já ouviu o dono do cachorro que morreu, parece que já ouviu o dono do cachorro que teria sido ferido pelo cachorro que morreu, ou seja, o agressor. O inquérito tá correndo, tá na mão da polícia, depois vai para a justiça e pronto, acabou. Vou repetir o que eu disse quando estourou o assunto, porque muita gente tem que pegar, tem que matar, tem que fazer a mesma coisa que ele fez com o cachorro. Não, eu não acho que isso tenha que acontecer. Qualquer punição de qualquer crime cometido, primeiro, no julgamento deve-se dar o direito ao contraditório, o direito à ampla defesa daquele que está sendo acusado do crime praticado. Ele tem direito de se defender, tem direito de apresentar as provas, por mais evidente que seja o crime praticado. Mas não dá para fazer justiça com as próprias mãos. Isso não vale no Estado Democrático de Direito. Ninguém tem direito a tirar a vida de ninguém, nem do cachorro e nem daquele que matou o cachorro. Ele tem que se explicar por que matou, o que aconteceu. E aí o juiz vai entender se ele foi culpado, se ele agiu com culpa, se ele agiu com dolo, e vai, ele sendo condenado, impor a pena. E muita gente já falou, esse aí se ferrou porque o Bolsonaro sancionou a lei do deputado que torna mais rigorosa a punição a quem comete crime ou maus tratos a animais. Primeiro que não é o caso. Esse eventual crime de maus tratos a animal, se for confirmado o crime, aconteceu antes da sanção da lei. E a lei sancionada, ela só vale para beneficiar o réu e não para prejudicar. Então o que vale é a lei no dia que o crime aconteceu, me parece, pelo que eu aprendi na faculdade de Direito. Certo? Minha amiga? Certo? Meu amigo Danilo, obrigado por estar acompanhando a nossa transmissão. É o Português Livre para Falar. Todo o comentário, toda a informação dada aqui é de minha responsabilidade. Eu sou candidato a vereador, o meu número é 13.000, mas eu uso essa transmissão para trazer aqui fatos e fazer comentários. Uma outra informação, que eu não tenho ela por completo ainda, mas buscarei, até porque ela será alvo de muitos comentários, é que na quarta-feira, foi protocolado na Câmara Municipal de Assis o projeto de orçamento para 2021. Então, senhores candidatos a prefeito, meu amigo, companheiro Pablo, que é candidato a prefeito, até já me ligou, Português, onde eu consigo? Já estamos tentando conseguir, Pablo, o orçamento, a peça orçamentária para 2021. O prefeito eleito vai ter que trabalhar com o orçamento que está sendo discutido e será votado na Câmara Municipal. E os candidatos a prefeito estão preocupados com isso? E os candidatos a vereadores estão preocupados com isso? Tudo passa pelo orçamento. É assim na nossa casa, não é? Você junta o seu salário, o salário da patroa, ou no caso do patrão, do marido junta o salário da mulher, a mulher junta o salário do marido, dos filhos, se contribuir, junta todo o salário, coloca na ponta do lápis e fala, nós temos que pagar o aluguel, temos que pagar a luz, temos que pagar o telefone, temos que pagar a água, temos que pagar o remédio, temos que pagar a farmácia, temos que pagar o mercado, sobrou quanto? É assim o orçamento. E a prefeitura municipal também é assim. Você não pode gastar mais do que você arrecada, a não ser que você faça um empréstimo. E tem muita gente falando aí que fizeram muito empréstimo na atual administração. Mas isso é verdade? Quanto de empréstimo foi feito? Quanto isso está comprometendo a receita do município para o ano de 2021? É um assunto bacana, né, Ana Paula?
que está acompanhando a nossa transmissão. Aqueles, então, que são candidatos a vereador, candidato a prefeito, principalmente, já devem começar a estudar o orçamento, para não falar besteira, para não falar baboseira. Para o eleitor, eu já estou procurando essa peça, já pedi na Câmara Municipal, talvez na segunda-feira eu já tenha, e a gente tem um orçamento previsto para o ano de 2021, um orçamento que está na Câmara e será alvo de emenda dos vereadores e será aprovado. E com base nisso é que o prefeito e os vereadores estarão trabalhando no ano que vem, assim como a própria FEMA, assim como a CISPREV, que é o Instituto de Previdência dos Servidores Municipais. São assuntos que os candidatos a vereadores, os candidatos a prefeito, têm que começar a estudar. Ou só está atrás de voto? Se for eleito, aí sim vai estudar. Então você não está interessado em saber o que está acontecendo na cidade? Você só vai se interessar se você for eleito. Se não for, não vai se interessar pelo valor do orçamento? Quanto está previsto para a saúde? Quanto está previsto para a educação? Quanto está previsto para a cultura, para o esporte? Tudo isso está previsto lá. De onde vem? De quanto vai ser? Pela peça orçamentária, minha amiga, meu amigo, já dá para saber quanto a prefeitura pretende aumentar o IPTU o ano que vem. Porque o dinheiro não cai do céu. Como é que o prefeito faz as coisas? Ele tem a receita direta dele, que é a arrecadação de IPTU, 50% do IPVA, ISS, são as receitas diretas. Tem também as transferências, tem os repasses do Fundo de Participação do município, tem os repasses do ICMS, tem o repasse do pedágio. Você sabia, minha amiga, meu amigo, que parte do que é arrecadado no pedágio aqui em Assis, ou nos pedágios da região, parte vai para as cidades da região? E Assis recebe uma quantia significativa. Tudo isso tem que ser estudado por quem quer ser candidato a prefeito ou a vereador. Não deixar para estudar isso se vai ser eleito, porque você quer ser um exemplo de cidadão. Ou se você não for eleito, você não quer nem saber quanto é o orçamento da prefeitura. Você deveria saber, imagino eu. Hoje, o orçamento de 2020 está em torno de 430 milhões de reais. Você sabe quanto a FEMA arrecada com o curso de medicina? Está previsto lá no orçamento. De arrecadação e de despesa com o curso de medicina, de direito, de todos os outros. Porque o orçamento da FEMA está incluído no orçamento do município, assim como da CISPREV. E aí, há uma tentativa do governo do estado de São Paulo de cobrar previdência de quem já está aposentado, aumentar o valor da cobrança. Em Assis também tem essa tentativa. E qual é o seu comentário, qual é a sua opinião, qual é a sua posição? Meu amigo, minha amiga, candidato? Estão dizendo aqui, só quer a teta para mamar. É verdade, você acha que não tem gente que só quer a teta para mamar? Claro! Sabe quanto é o salário de vereador? Subsídio, né? Mas salário, é a mesma coisa. Mais de 5 conto. Mais de 5 conto. Quase 5 salários mínimos. Eu não vou ser leviano aqui para dizer que é para só participar da reunião toda segunda-feira. E agora nem na Câmara está indo porque está fazendo de casa, em transmissão virtual. Mas a vida do vereador não é só a sessão da Câmara. Ele é procurado o dia inteiro para resolver, imagino que seja, né? Muitos atendem, não sei se a maioria, mas é para isso que foi eleito, para atender o povo. Não é para pagar bujão de gás, não é para arrumar emprego na prefeitura, de comissionado, não é para isso. É para defender os interesses do povo. Então, quando o prefeito manda o projeto lá para aumentar o IPTU acima da inflação, porque até a inflação eu concordo, porque a prefeitura precisa de receita. Então, até a inflação aumentar o IPTU, dá para aceitar.
Mas tem algumas questões que não dão para aceitar. Um aumento do IPTU acima do valor da meta inflacionária não dá para aguentar. Contribuição de iluminação pública, para mim, é um escárnio. A iluminação, estou acabando de receber aqui, tem uma vizinha que estava cobrando há mais de 2 meses a troca da lâmpada. Há mais de 2 meses ela estava cobrando a troca da lâmpada. A troca da lâmpada queimada na casa dela. Hoje, agora, acabaram de me dizer aqui, português, estão trocando a lâmpada aqui. Então, vamos agradecer. Mas é brincadeira, né? Demorar 2 meses para trocar uma lâmpada queimada? E eu continuo defendendo, eu acho que esse serviço tem que ser feito pela prefeitura. Porque é um contrassenso. A gente paga energia elétrica, na conta de energia elétrica já paga essa maldita CIP, Contribuição de Iluminação Pública, que é uma tarifa municipal. Você paga junto com a energia, se não pagar a CIP, eles cortam a energia da sua casa. Mas para um pouquinho, eu não estou devendo, se eu não pagar a CIP, eu não estou devendo para a Energisa, estou devendo para a prefeitura. Por que vai cortar a luz da minha casa? Mas eu já fui atrás de promotor, já fui na justiça, já fui tudo quanto é lugar e não consegui. Já tentei, fiz um projeto de iniciativa popular, coletei mais de 2.500 assinaturas, protocolamos o projeto, aprovamos o projeto, mas o prefeito à época não quis saber não. Entrou com uma ação direta de inconstitucionalidade e o negócio acabou, pronto, enfim, não prosperou e continua a cobrança da CIP. Agora, a prefeitura recebe o dinheiro da Energisa, que todos nós pagamos, e aí contrata uma empresa lá de Minas Gerais, de Passos, não sei que empresa é, não sei quem é o dono, não quero saber. Mas por que a própria prefeitura não tem uma equipe para trocar lâmpada? Não sai muito mais em conta? Porque se a prefeitura está pagando essa empresa tem lucro. Ela faz o serviço e tem feito mal feito. Repito, tem feito mal feito. Me perdoe a redundância, mas para reforçar que tem feito mal feito o serviço. Demora para fazer. Tem um monte de lâmpada queimada na cidade e não se troca. Se tivesse uma equipe da prefeitura com 3, 4 pessoas, poderia fazer com melhor eficácia, de maneira mais eficiente, a troca da lâmpada. E o dinheiro ficaria na cidade. Agora manda o dinheiro lá para a firma lá de não sei da onde, de Passos, em Minas Gerais. O lucro fica lá. O bacana, o dono deve ser burguês, né? O dono da empresa. O lucro que ele tem, ele vai gastar onde? Aqui em Assis? Não, ele vai gastar no que ele bebe lá em Passos. O que ele come lá em Passos. No carro que ele deve ter, que abastece lá em Passos. São posições como essa que os políticos deveriam se manifestar. E não ter medo, né? Ele tem que ter coragem de falar o que pensa. Eu posso estar falando uma grande besteira aqui. Eu sei que tem gente que deve falar, esse cara é muito radical. Ele não pensa na iniciativa privada, não pensa na economia. Claro que eu penso. Mas acho que minimamente alguns serviços têm que continuar sendo públicos. Como, por exemplo, a troca de lâmpada. Agora, nós tínhamos uma empresa de Assis que fazia o serviço. Não estou ganhando nada para falar da Elétrica Forte. Mas a Elétrica Forte fazia e com melhor qualidade. Mas tem que ter o processo licitatório. E a outra empresa... Agora eu fico pensando, cá entre nós, minha amiga, meu amigo, eu fico pensando aqui, o que leva um cidadão que tem uma empresa lá em Passos, em Minas Gerais, se interessar por trocar a lâmpada queimada em Assis, interior do estado de São Paulo? Será que dá tempo de eu entrar aqui e saber quantos quilômetros dá de Passos até Assis? Eu vou tentar descobrir aqui. Vamos ver se eu consigo. Vou reduzir aqui. Distância entre Assis e Passos, MG, Minas Gerais. Vamos ver se eu descubro.
Não é isso aqui não. Será que é isso aqui? 500, a distância entre Passos, Minas Gerais e a cidade de Assis, em São Paulo, é de 555 quilômetros. 555 quilômetros. O que faz uma empresa a 555 quilômetros de Assis se interessar por um processo licitatório para trocar lâmpada queimada na cidade dos 3 S's? Como é que ficou sabendo? E compensa? Como é que é? Contratou o empregado aqui em Assis mesmo? O carro comprou aqui em Assis, a caminhonete que deve ter escada para trocar lâmpada? Como é que é? E aí o lucro vai lá para a empresa em Passos, em Minas Gerais? É inacreditável, né? Tem coisas que a gente... Mas não dá para ficar sem se indignar, minha amiga, meu amigo. A gente tem que falar o que a gente está sentindo, o que a gente está pensando. Nós vamos falar onde? Eu não estou indo em boteco, eu não estou indo em reunião nenhuma para a gente poder falar. Eu tenho que falar com você, minha amiga. Com você, meu amigo. Mas estou colocando à disposição para você comentar. Se eu estiver falando besteira aqui, você escreve aí, eu falo aqui com o maior prazer. Tem gente dizendo aqui, tem lugar aí que o terreno mede 250 metros quadrados e o IPTU cobra só 100 metros quadrados. Fica a dica, hein? Não sei, é possível. Meu amigo Nenê Mendonça está acompanhando. Obrigado, Nenê. Obrigado a Nilva. E o Mateu? O Mateu está acompanhando a gente? O Mateu é um bebezinho. Tá lá só naquela vida boa, só mamando. E a Carol tá feliz da vida, né? A Carol tá... Imagine a vovó, a Nilva e o vovô Nenê. Ainda mais, né? Parabéns, viu? O que importa é a criança com muita saúde, que continue, que vocês possam desfrutar muitos anos do convívio deste, por enquanto, bebê. Daqui uns dias começa a correr, daqui uns dias começa a andar, correr, fazer estripulia pela casa, mas é muito bacana, né? Aí a criança, quando tá comendo, eu não posso falar porque eu tive 3, né? A criança, quando está começando a andar, você fica pensando, cuidado, não vai bater a cabeça na quina, não puxa a televisão, vai cair a televisão em cima. É um medo constante, né? É assim, criança depois vai ficando mais, com idade mais avançada, aí os medos são outros, aí começa a sair para passear à noite, você fica pensando, vai voltar mais cedo, não vai voltar, que hora vai voltar, onde será que... filhos... Mas é muito prazeroso ter filhos. Muito prazeroso. Imagina os netos, né? O vô deve ficar só com a parte boa dos netos, né? Né, Nenê? Né, Nilva? Muito obrigado, viu, pela audiência constante. Bem, minha amiga, meu amigo, nós estamos terminando aqui o Português Livre para falar. Eu tenho que dizer que eu sou candidato a vereador, que meu número é 13.000, e exponho aqui as minhas ideias. Falo dos fatos e comento, dou a minha opinião. Se você achar que essas opiniões, esses comentários são importantes para ir para a Câmara Municipal, a gente agradece muito o seu apoio. Eu vou dizer mais uma vez que a gente não vai se arriscar ficar fazendo essa festança que o povo está fazendo. Deve estar, a fumaça já deve estar subindo, o chopp já deve estar gelado, cremoso, o povo festando, abraçando e pedindo voto na chácara ali à margem da Benedito Pires. Que coisa, que papelão, hein? Não é um papelão, não, papelão. Aliás, o Nilson Papelão, pessoa que eu aprendi a admirar, com todos os problemas, claro, que ele teve. Mas hoje, olha, eu fico muito orgulhoso de ter convivido nesses últimos períodos com o Nilson Pavão, ou Papel, o terceiro vereador mais votado na última eleição. Hoje, ele é outro homem. Está... Bom, português, você vai começar, daqui a pouco tem gente que vai votar nele. Mas, independente disso, seu Nilson Pavão está, assim, bastante lúcido, abrigado no Lar dos Velhos. O cuidado, a paciência que aquela equipe do Lar dos Velhos teve e tem com o seu Nilson é uma coisa impressionante. E ele não tem decepcionado aqueles que acreditaram nele. O seu Nilson estava no fundo do poço. Falei isso para ele. Quantas vezes
ele telefonava, eu pegava meu carro, emprestava um carro, que estava de moto, ia lá na UPA buscar ele para levar para algum lugar, para dar. Faço isso com o maior prazer pelo ser humano. Todo ser humano é bom. Todo ser humano é bom. É que tem uns que enfiam umas coisas na cabeça e aí começa a pensar besteira e até às vezes fazer maldade. Às vezes maldade para si próprio. Mas o seu Nilson é outra pessoa hoje. Que bom saber que o seu Nilson está recuperado. Eu esperava um dia que alguém fosse ligar e falar: português, o seu Nilson foi encontrado morto. Estou confessando aqui o que eu muitas vezes imaginei que fosse acontecer, porque era o caminho que ele estava trilhando. Mas felizmente, pessoas boas estiveram e cruzaram o caminho do seu Nilson. Entre essas pessoas, os médicos que cuidaram dele na Santa Casa, e depois que ele recebeu alta, todos aqueles na Câmara, o advogado, que brigaram muito para conseguir que ele fosse abrigado, internado, e ele está no Lar dos Velhos, perto da rodoviária, todos os dias lá. Foi muito bom ter contribuído para o resgate da cidadania do terceiro mais votado na eleição de 2016. Mas não na recuperação do vereador, na recuperação do cidadão Nilson Antônio da Silva. Muito obrigado a todos que ajudaram mesmo. Bem, eu vou finalizar a minha transmissão livre para falar, português livre para falar, dando uma boa notícia de futebol. O futebol está voltando aos poucos. Não vai pegar o seu time e sair jogando no final de semana, não é isso não. Os jogadores do Vossen e do Atlético Acizense que vão disputar o Campeonato Paulista da 2ª Divisão, todos foram testados, é uma exigência da Federação Paulista de Futebol, todos negativos, e começaram a fazer amistosos. O Acizense no final de semana ganhou amistoso do Efraim, um time amador de Presidente Prudente, veio aqui em Assis e jogou contra o Derac, no Derac, e ganhou de 1-0. Na cidade de Cambé, no Paraná, a equipe do Vossen jogou amistosamente contra o Cambé, Clube Atlético Cambé, e venceu por 5-0 o time do Betão Alcântara. O time do Cambé disputa a 3ª divisão lá no Paraná. E o Vossen vai disputar a 4ª divisão. Chama a 2ª divisão, né, Clovão? O Clóvis é nosso amigo do sindicato que está acompanhando essa transmissão. Obrigado, viu, Clóvis, pela audiência. Estamos todo dia aqui de segunda a sexta-feira, 9 da manhã e às 7 da noite. E o Vossen, então, Cambé hoje, e venceu por 5 pelo Betão. Foi um time no primeiro tempo, outro time no segundo. Ele está decidido qual é o time base, que vai estrear dia 18 de outubro. Tá aí já, né? 2 semanas. O Vossen estreia dia 18 de outubro em Prudente contra o Grêmio Prudente. Hoje, no primeiro com Gabriel, entrou Lucas, Radeste, Jefão, Diego Bebê e Bruninho, Caio, Beto, Calil e Juninho, Café e PH. No segundo tempo, o Esquadrão da Fé começou com Lucas no gol, entrou Vitor, depois na lateral Natan, o meio, a zaga, Lucas, Rafael, Isael e o lateral esquerdo Luquinha. Meio campo Jacaré, Ataliba, Tener e Jordan. Diz que esse Jordan é muito bom jogador. Veio do Botafogo do Rio de Janeiro, ficou meio ano no Corinthians e está aqui no Vossen. Parece ser muito bom. Os comentários são que ele joga muita bola, canhoteiro, muito bom, como há outros também. O próprio Tener, enfim, vários jogadores de qualidade dizem que o Vossen montou um time muito bom esse ano. O presidente do conselho, Edson Fiuza, o presidente da diretoria, o Lauro Valim, investindo pesado para o Vossen tentar subir esse ano. É uma chance grande esse ano, viu? São 35 times. Na primeira fase são divididos os grupos em 5 times, 2 avançam e depois é mata-mata. Eliminatório.
Então, Vossen forte, com investimento pesado, a começar pelo treinador, Betão Alcântara, com inúmeros acessos. Vamos ver se o time vai render. Hoje rendeu, ganhou de 5-0 em Cambé. No segundo tempo, então, o Vossen jogou com Lucas, depois o Vitor, Natan, Lucas, Rafael, Israel e Luquinha, Jacaré, Taliba, Tênis, Jordan, Valmir e Robinho. Entraram o goleiro Lucas e o lateral Calado. Os gols do Vossen foram marcados pelo Beto, pelo Caio, Valmir, Jordan e Ataliba. Na terça-feira, agora que vem, o Vossen vai a Mirassol tentar vingar o São Paulo, né? Brincadeira, São Paulino. É que o São Paulo, você sabe, foi eliminado nas quartas de final do Campeonato Paulista pelo Mirassol. E o Vossen é outro time, claro, né? O Mirassol vendeu vários jogadores que estão disputando o Campeonato Brasileiro. Mas o Vossen vai a Mirassol enfrentar o Mirassol nessa terça-feira, a partir das 16 horas. Última informação da nossa transmissão ao livre, a português, livre para falar, informando os sepultamentos que aconteceram hoje em Assis. Lembrando que infelizmente tivemos mais uma morte por Covid. No final da manhã, aconteceu o sepultamento da senhora Maria Aparecida Castelo Naramoto, de 72 anos de idade. Ela morreu em São Paulo. O corpo foi trasladado para Assis e sepultado no cemitério municipal no período da manhã. A senhora Maria Emília Oliveira Bombonati, de 89 anos de idade, que morava na rua Quintino Bocaiúva, foi sepultada no período da tarde. A senhora Nilce Console da Silva, de 72 anos de idade, que morava na rua Luiz Nobile, foi sepultada no período da manhã, no cemitério de Assis. O senhor Delfim Ferreira, conhecido como Fininho, na Vila Prudenciana, 80 anos. Ele morava na rua Rio Grande do Sul e foi sepultado no início da tarde no cemitério de Assis. E ainda o senhor Ademar Manzano Blanco, de 80 anos de idade, que morava na rua João Cabianca. Ele foi sepultado no período da tarde no cemitério municipal da Saudade, em Assis. Esta é a última informação. Com ela, nós concluímos o português livre para falar nesta sexta-feira. A responsabilidade das informações e dos comentários são minha. Eu sou candidato a vereador com o número 13.000 na eleição de 2020 em Assis. Se você entender que sou merecedor do seu voto e do seu apoio, eu agradeço muito. Finalizo essa transmissão ao vivo fazendo um pedido a você, minha amiga, a você, meu amigo. Cuide-se no final de semana. Se for sair de casa, é o necessário. E protegido, com máscara. Proteja as pessoas que você ama. E proteja aqueles que eventualmente você encontrar. Use álcool gel ou lave as mãos com sabão para se proteger, assim que tocar qualquer outro objeto que seja compartilhado por outra pessoa. Fiquem todos com Deus, tenham um ótimo final de semana. E repito, cuide-se, cuide-se, a pandemia não acabou. Nós estamos na fase amarela, mas a pandemia não acabou. Nós estamos na fase amarela porque há leitos disponíveis em hospital e há leitos de UTI disponível também. Mas eu quero acreditar que você não para um leito de enfermaria e muito menos um leito de UTI para se recuperar da Covid-19. Então vamos evitar, vamos nos cuidar e cuidar das pessoas que amamos e aqueles que conhecemos e que eventualmente teremos contato. Um ótimo final de semana para você, minha amiga, para você, meu amigo, também. A saudação a você, minha amiga, a você, meu amigo. Fui! A gente se encontra na segunda-feira, às 9 horas da manhã. Um abraço bastante apertado, de forma virtual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Deus proteja a todos nós. Amém. Fui. Tchau.